Fala galera, aqui é o professor Joadson, mais uma aula de física aqui para vocês com um novo projeto, né? O projeto agora é Estudaê. Já temos vários projetos em que eu tenho a honra de participar e esse é o novo projeto, tá bom? Mais um projeto do Governo do Estado do Maranhão em parceria com a Secretaria Estadual de Educação e também a plataforma Gonçalves Dias. O que é a plataforma Gonçalves Dias? Dessa vez eu vou ser rápido, sucinto. Já falei em 2 vídeos. É um canal do YouTube, onde você tem uma videoteca lá para você que vai fazer vestibular, para você que vai fazer concurso público, para você que quer um reforço escolar, tem tudo lá, tá? Todas as disciplinas, redação, atualidades, filosofia, sociologia, física, biologia, química, matemática, tá tudo lá para você maratonar, tá bom? Então é isso. Vai lá na plataforma Gonçalves Dias, acessa os vídeos e vai maratonando todos os vídeos. Belezinha? Essa é a aula 3 do assunto de termologia, tá? Termologia é um capítulo, é uma unidade da física que estuda a energia térmica e seus fatores, né? Outras grandezas que estão relacionadas e outros fenômenos que estão relacionados à energia térmica, como por exemplo, temperatura, transmissão de calor, que é a aula de hoje, as mudanças de estado de agregação da matéria, tá? E a transformação de energia térmica para a energia mecânica, que nós chamamos de termodinâmica. Nós temos aí várias coisas, vários assuntos relacionados à energia térmica, tá? Então a unidade toda é termologia. Aula 1, diferença entre temperatura e calor. Aula 2, como medir temperatura, as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aula 3, essa nossa que nós vamos começar agora, tá? A aula de hoje é para a gente saber como o calor ele é transferido de um corpo para o outro. Já sabemos que o termo eu estou com calor ou estou com frio não é adequado do ponto de vista da física. O certo seria, estou sentindo calor e estou sentindo frio, tá? A ideia central da aula de hoje é saber como que esse calor ele chega até os corpos. Como os corpos são aquecidos. Quando eu coloco uma água dentro de uma panela, no forno de um fogão, na boca de um fogão, boca acesa de um fogão, como é que essa água vai aquecer? Como é que o sol manda calor para cá, para a terra? Por que que quando eu passo ao lado, próximo de uma churrasqueira, eu sinto um negócio no meu rosto que eu sei que é calor? Como o calor saiu daquela churrasqueira, daquela fogueira e chegou até o meu corpo, tá? Então, esse é o tema da aula de hoje. Transferência de calor, transmissão de calor, propagação de calor. Então, ó, é a difusão de calor ou energia térmica entre 2 ou mais corpos que não estejam em equilíbrio térmico. Vocês viram que para existir calor tem que ter diferença de temperatura. As aulas estão tudinho ligadas. Quem está assistindo só essa aula 3, dá uma olhadinha nas aulas 1 e 2 que você vai entender melhor aqui. Isso pode ocorrer por 3 maneiras: condução térmica, convecção térmica e irradiação térmica. Tá? Então nós vamos ver como que ocorre essas 3. Beleza? Vamos agora para a condução. Na condução, o calor é transmitido de partícula para partícula devido ao aumento da vibração de suas partículas. Todos os corpos sólidos eles vão aquecer por condução.
Eu coloquei essa imagem aí, que é um exemplo clássico. É assim, meus amigos. Aqui nessa imagem, você tem... ponteira aqui. Ó, você tem uma barra de metal que ela está sendo aquecida em uma das extremidades pela chama aqui de um maçarico, tá? Então, o que que ocorre? Quando esse maçarico está desligado, as moléculas elas estão vibrando com uma certa agitação, devido à temperatura do ambiente. Vamos supor que essa barra está no laboratório lá da sua escola. Temperatura lá, desculpa, temperatura do ambiente, 32 graus Celsius. Qual é a temperatura da barra? Toda, 32 graus Celsius, qualquer ponto. Então, elas estão num nível de agitação de 32 graus Celsius. Aí eu vou aqui, ó, e liguei a chama. Essa chama aqui, eu liguei essa chama, né? Essa chama vai aquecer a temperatura da chama, altíssima. Ela vai aquecer essa barra. Então, se liguem, olhem para cá, ó. Quando é que estava a temperatura? 32 graus. Vamos supor que essa partícula é a partícula mais próxima da chama. Então, está vibrando a 32, está vibrando assim, ó. Essa daqui também está a 32, então ambas estão vibrando assim. Essa daqui, ó, recebeu o calor do maçarico, ela vai vibrar mais. No que ela vibra mais, ela bate na segunda. A segunda vai vibrar mais. Essa segunda vibrando mais já vai vibrar a terceira. A terceira já vai fazer a quarta vibrar mais. E aí a vibração ela vai passando de partícula para partícula, até chegar na outra extremidade. Claro que não vai ficar tão quente quanto a extremidade que está próxima da chama do maçarico, mas ela vai sendo aquecida devido ao aumento da vibração. Então o calor ele vai passando de partícula para partícula. O nome disso é condução. O calor vai sendo conduzido de molécula para molécula até chegar na outra. Óbvio que é necessário que tenha molécula. Na ausência de moléculas, na ausência de matéria, o calor não ocorre por condução. No vácuo, o que é o vácuo? É você não ter nada, nem ar. Se não tem absolutamente nada, não vai ter moléculas. Não tendo moléculas, não vai aquecer por condução, porque não vai partir, não vai passar de molécula para molécula. Então, um isolamento térmico perfeito por condução é você criar um vácuo. Tá bom? Beleza. Atenção para uma coisinha aqui. Ó. Ainda no termo, no assunto condução, eu queria destacar um negocinho para vocês. Ó, os corpos que aquecem com mais rapidez são chamados de bons condutores de calor. E os corpos que demoram mais para conduzir o calor, para conduzir, não está dizendo, é condução, são chamados de maus condutores de calor ou isolantes térmicos, tá? Então percebam, os bons condutores, eu botei uma lista ali para vocês, ó. O alumínio é um bom condutor, o ferro, o ouro, a prata, o cobre, os metais em geral são bons condutores de calor. O que pode explicar isso? Os metais, eles possuem muitos, o professor de química explica melhor isso, muitos elétrons livres, elétrons longe do núcleo. Esses elétrons, por estarem afastados do núcleo, eles podem vibrar com mais facilidade. E aí pode conduzir esse calor mais rapidamente. Então os metais, eles são bons condutores de calor. Tá? E os maus condutores de calor, você tem o gelo, é um péssimo condutor de calor. Madeira é um mau condutor de calor. Você tem vidro, você tem plástico, você tem cerâmica. Então são maus condutores de calor. Vamos pensar comigo uma coisa. Você vai
chegar em casa e fazer aquele chocolate quente. Aí colocou o leite líquido, colocou ele para esquentar no fogão. Coloca no copo para poder misturar com o achocolatado em pó. Experimenta fazer isso num copo de alumínio. Pega o leite quente, coloca, enche assim um pouco a mais da metade. Espera um pouquinho, pega na borda. Você não vai aguentar segurar. Se você fizer a mesma coisa com um recipiente, um copo ou uma xícara parecida, porém feita de cerâmica ou feita de vidro, você já consegue pegar na borda. O alumínio, ele conduz o calor rapidamente. O vidro ou a cerâmica, ele vai demorar mais a conduzir o calor. Por isso que dá tempo de você até esfriar e tomar. Então é um exemplo para você entender mais ou menos o que é um bom condutor, o que é um mau condutor. O que nós conhecemos como esquimós, que é um termo pejorativo para eles, eles gostam de ser chamados de inuites. Os inuites, quando eles estão fazendo longas travessias em locais gelados e que não tem nenhum abrigo, eles costumavam fazer as suas casinhas de gelo para poder se abrigar. Não é porque só tem gelo, não. É porque o gelo ele é um mau condutor de calor. Então, quando eles faziam os seus iglus, eles entravam no iglu, acendiam uma fogueirinha e o calor daquela fogueira tinha dificuldade de sair daquele ambiente pelas paredes de gelo, porque o gelo é um mau condutor de calor. Então, um outro exemplo é quando você tem um congelador da geladeira, um congelador que não é com gelo seco. O congelador da geladeira é quando ele fica com aquela grossa camada de gelo. Ali, quanto mais gelo tiver no congelador, mais difícil vai ser para você gelar um alimento, para você resfriar uma água. Porque quanto mais grossa a camada de gelo, mais dificuldade se tem de tirar calor dos alimentos ou tirar calor de qualquer coisa que se coloque dentro do refrigerador. Então, aquele refrigerador com grossas camadas de gelo só atrapalha. Por isso, o desenvolvimento dos freezers, dos congeladores frost free, né? Que eles não têm gelo, hoje também chamam de gelo seco, né? Mas é que eles não acumulam gelo, tá? Então, eles conseguem retirar calor com mais facilidade. Belezinha? Duas aplicações de condução para vocês entenderem, tá bom? Então, vamos para a próxima. A próxima é a convecção. A convecção, ó, é a transmissão de calor em que ocorre o movimento de massas. Então, as massas vão se movimentando, vou já explicar como, mas é importante destacar logo isso. Devido à diferença de densidade, tá? A convecção só pode ocorrer em coisas que podem se movimentar assim livremente devido à diferença de densidades, ou seja, só em fluidos. O que são fluidos? Coisas que podem fluir com facilidade. São os líquidos e os gases, tá? São chamados de fluidos. Então, a convecção só ocorre em líquidos e gases. Lembra qual foi o primeiro? Condução. Condução, senhores e senhoras, pode ocorrer em sólidos, em líquidos e em gases, tá? Só não ocorre no vácuo. A convecção, se tem movimento de massa, é necessário massa, mas essa massa tem que estar no estado líquido e no estado gasoso, ou no estado gasoso. Para ocorrer a convecção, só se tiver fluido. Tá? Quero destacar que não é pelo fato de ter fluido que vai ser só convecção, certo? Mas essa é uma observação para uma outra aula só de aplicações da física que eu vou dar para vocês, tá bom? Então vamos ver aqui no início da convecção. Um exemplo clássico de convecção é quando você coloca água para aquecer. Essa camada de água, tá aqui a chama do fogão aqui, ó, galera, e você colocou numa panela. Essa camada de água que está mais próxima da chama, isso aqui, ó, ela vai aquecer mais rápido.
No que ela aquece, ela aumenta a vibração. No que ela aumenta a vibração, ela aumenta o espaço entre as moléculas. E aí ela aumenta de volume. Quando ela aumenta de volume, a gente diz que a densidade dela diminui, ou seja, ela fica... É um termo errado, mas eu peço essa licença para falar para vocês. Ela fica mais leve, tá? É um termo coloquial, ele não é fisicamente correto. Mas vamos dizer assim, ó, só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Quando aquecer, ele aumenta de volume, a densidade dele diminui, ele fica menos denso. E aí, no que ele fica menos denso, ele fica mais leve. E aí em cima, essa água aqui, ó, de cima, mais distante da chama, ela está mais pesada. Aí ela desce. Quando ela aquecer, que ela ficar menos densa do que a que subiu, ela sobe. A que tinha subido anteriormente vai descer para ser aquecida. Aí fica nesse movimento, o que está quente sobe, o que está frio desce. O que está quente sobe, o que está frio desce. Esse movimento ele é chamado de correntes de convecção, tá? São essas correntes de convecção que dão origem a todos os tipos de ventos que existem no nosso planeta. São regiões do globo terrestre que são aquecidas de maneira diferente, provocando esse movimento das camadas gasosas da atmosfera. Tá? Então, são as correntes de convecção. Então, se você aquecer um líquido pela parte inferior dele, ele vai gerar essas correntes de convecção. Um experimento muito simples que se faz é você colocar pedacinhos botar um pouquinho de glitter na água, e quando você coloca a água para aquecer, você vê o movimento dessas correntes de convecção. Tá bom? Então é isso, líquidos e gases, só ocorrem líquidos e gases porque eles têm que se movimentar. Beleza, vamos passar para a terceira e última. Transmissão de calor. É chamada de irradiação. Essa daqui a gente não vê, não tem como ver. A condução também não tem como ver, a convecção dá para a gente, assim, burlar e conseguir ver. Mas essa daqui não tem como a gente ver, tá? Mas vamos entender, é a propagação de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Existem umas ondas eletromagnéticas que conseguem sensibilizar a nossa retina, que a gente consegue ver, que nós chamamos de luz. Mas essas radiações aqui do calor, a gente não consegue ver. A maioria delas são ondas infravermelhas, elas são invisíveis para os seres humanos. Então, beleza, é a propagação de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, não necessitando do meio material para se propagar. Então, essas aqui, elas podem acontecer no vácuo, tá? Sendo assim, ela é a única forma de propagação de calor que pode ocorrer no vácuo. Então, eu dei um exemplo clássico aí para vocês de como o Sol consegue aquecer a Terra. A temperatura do Sol, altíssima, milhares de graus Celsius. Então, temperatura da Terra, a média eu não sei, mas é inferior à do Sol. E aí nós temos a transferência de calor devido à diferença de temperatura. E essa transferência se dá, já que é o vácuo entre o Sol e a Terra, se dá através de ondas de calor. Tá? Essas ondas elas viajam numa velocidade altíssima, a velocidade máxima do universo, que é 3 vezes 10 à oitava, metros por segundo, que é a velocidade da luz. Mas não é só o Sol, eu dei outro exemplo aqui também, você aquecer, você receber calor através de uma fogueira. Tá? Então, quando você aproxima a mão da chama, você sente aquele calor chegando no seu corpo, na sua mão. Ali nós chamamos de irradiação. A chama da fogueira está irradiando calor. Imagine aqui a chama de uma vela. Se você colocar a mão assim próxima, você sente o calor. Se você colocar assim a mão em cima, você sente mais calor ainda. Porque aqui eu tenho duas transmissões de calor. Eu tenho irradiação e convecção. O ar quente está subindo aqui para a minha mão. E aqui eu só tenho a irradiação de calor. Tá? Então é isso, predominantemente é a irradiação. Então, mais um exemplo para vocês entenderem aí. Então, eu acho que é isso, gente. Nós temos essas três formas de transmissão de calor. Não tem mais nenhuma, são essas três. Destacando que a condução
ela ocorre sólido, líquidos e gases, mas se o corpo é sólido, ele só vai aquecer por condução. Tá? Nós temos os bons condutores e os maus condutores. A convecção, de novo, a condução não ocorre no vácuo. A convecção só ocorre em líquidos e gases. Tá? E a irradiação é a única que pode acontecer no vácuo, certo? Através de ondas eletromagnéticas. É isso, gente. Vê como é rápido? A gente vai conversando aqui, rapidinho acaba a nossa aula e a gente sai de uma aula dessa melhor do que quando começou. Tá bom? Então convido vocês a assistir às outras aulas e tchau, tchau, até a próxima.